Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente retoma as entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas e o nosso convidado é o senador Antônio Anastasia, pré-candidato do PSDB ao Palácio da Liberdade. Senador e ex-governador, muito bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo, senador. Muito obrigado, Rodrigo, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Super, é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bem, com a gente hoje aqui também o Ricardo Correia, que é editor de política do jornal O Tempo, sempre nos auxiliando nessas entrevistas. Bom dia, prazer tê-lo com a gente, Ricardo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, bom dia, senador, muito obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia. Bom, senador, eu queria começar essa entrevista com o senhor falando a respeito do seu destino. O senhor esteve com a gente aqui no Café com Política há alguns meses, logo que a rádio estava ainda iniciando as operações, a gente está aí prestes, inclusive, a completar um ano. E naquela oportunidade, o senhor foi enfático ao dizer que não queria ser candidato ao governo de Minas. E a gente percebia nas suas entrevistas, nessa entrevista especificamente que deu a nós aqui no Café com Política, até um grau de irritação quando se perguntava, porque muita gente insistiu, a Anastasia tem que ser o candidato do PSDB. Com o passar do tempo, essa situação se modificou e o senhor acabou assumindo, abraçando essa tarefa de pré-candidatura ao governo do Estado. Primeiro eu pergunto para o senhor, o que é que mudou nesse intervalo? E segundo eu pergunto, o senhor está se sentindo confortável numa posição que claramente o senhor não queria ocupar, pelo menos naquele momento em que conversou com a gente? Muito bem, Rodrigo. Antes de responder, eu queria aproveitar para cumprimentar por um ano já, que completa amanhã da rádio, do programa, cumprimentar você, a Delma, pelo êxito, ao Ricardo também, pelo êxito estupendo e reconhecido. Então, meus cumprimentos. E queria dizer que, de fato, aquele momento, e até recentemente, há uns meses atrás, eu tinha tornado público a minha não intenção de concorrer às eleições desse ano. Eu acredito que o meu mandato do Senado vem sendo feito de maneira correta, tenho boa inserção no Senado, sou relator de matérias importantes e lá tenho um reconhecimento de meus pares. Mas a situação de Minas Gerais chegou a tal ponto, Rodrigo, que de fato houve o sentimento maior da responsabilidade para com o Estado. Eu recebi de fato demandas da sociedade civil, lideranças empresariais, prefeitos, várias e várias pessoas sempre apresentando a necessidade do meu nome ser colocado também à disposição dos mineiros para uma retomada de reconstrução do Estado. Eleição ganha-se ou perde-se, mas a possibilidade de concorrer existe. Então, nesse momento, eu passei a ter esse entusiasmo e com aquele sentimento de que você organiza uma casa, participa da construção dessa casa, a casa fica arrumadinha, bem pintada, com os móveis, sistema hidráulico, jardim bonitinho e viaja. Quando você volta, daí a uns anos, aquela casa está aos frangalhos, porta arrebentada, sem pintura, o mato tomando conta do jardim, as pessoas que lá moram infelizes. Então você sente o clamor chamando da responsabilidade. Pela experiência que tive durante 35 anos da gestão pública mineira e brasileira, acredito que eu tenho uma experiência adequada para tentar, juntamente com outros tantos, que jamais será tarefa de um só, reconstruir o Estado. E a sua segunda indagação é se eu estou confortável totalmente. No momento que eu decidi abraçar a pré-candidatura, que é a fase desse momento, eu estou extremamente entusiasmado. Tenho viajado ao interior, conversado com lideranças de todo o Estado, representando a sociedade civil, feito reuniões muito interessantes, recebido excelentes sugestões. Claro, reconhece a situação muito difícil que o Estado se encontra hoje, mas isso não nos desanima. Ao contrário, isso nos desafia ainda mais. Isso nos coloca, de fato, na posição de tentarmos, com muita energia e com muita criatividade, apresentarmos um projeto para juntos reconstruirmos Minas. Senador, além do desempenho do senhor, obviamente, e reconhecido pelos seus aliados quando o senhor foi governador de Minas Gerais, também tem a questão dos adversários que veem a entrada do senhor na disputa como a tentativa do PSDB de recuperar a imagem dele diante dos últimos acontecimentos. Eu me refiro ao senador Aécio Neves, que ficou com a imagem um pouco enfraquecida depois desses processos que ele está respondendo, e isso acabou, obviamente, respingando no PSDB. Eu pergunto, mas ele saiu da cena agora. Houve alguma condição imposta pelo senhor? O senhor chegou a solicitar, por exemplo, que o senador Aécio Neves não participasse da eleição esse ano? Isso foi alguma condição para o senhor entrar na disputa, levando em consideração essa questão da imagem do partido? Muito bem, Delma. Eu queria, mais uma vez, cumprimentá-la e dizer que, de fato, quando eu recebi o convite de vários partidos e a necessidade da minha candidatura, o que houve foi uma definição que eu seria o responsável exclusivo
pela condução da minha campanha. E não só da campanha. Eu teria, é claro, juntamente com as forças políticas, sociais e empresariais adequadas, a responsabilidade, em caso de vitória, pela condução do governo. Até porque o quadro de hoje é diferente de alguns anos atrás. Então, o governo deve ser novo. Ele não pode repetir tão somente o que houve no passado. Em relação ao senador Aécio, é sempre bom relembrar que ele foi governador de Minas quase 8 anos, tem um conjunto de obras e um reconhecimento do que fez. Atravessa hoje um momento de dificuldade, está apresentando à justiça a sua defesa, então nós devemos aguardar. Ele já manifestou publicamente que não participará de atos de pré-campanha. Agora, sobre o eventual candidatura dele ou não, isso dependerá de uma decisão sua mais adiante. Mas o que nós temos é que é uma campanha, nesse momento, sob a minha responsabilidade. E é uma campanha que não é só do meu partido, o PSDB. Nós já temos vários partidos já declararam apoio, não é a minha candidatura, o PSD, o PSC, o PPS, é um bom entendimento com o PTB e com outros, mas o mais importante, além disso, é o sentimento que recebo, Delma, da sociedade civil, lideranças importantes da sociedade civil, empresários e prefeitos de todos os partidos, até partidos aliados ao atual governo do Estado, clamando e solicitando e aderindo, de fato, à nossa pré-candidatura na tentativa de reconstrução do Estado. Então, é com essa bandeira multipartidária, muito mais multissocial, digamos assim, que pretendo levar a caminhada adiante. Agora, senador, o senhor usou até uma metáfora para destacar um pouco a situação do Estado, a situação crítica que o Estado vive hoje. O que tem de medida prática que precisa ser tomada logo de início numa eventual eleição do senhor para resolver a questão, principalmente a questão financeira, e com problemas de prazo tão curto, como, por exemplo, a questão do pagamento do funcionalismo? Muito bem, Ricardo. Primeiro, bom dia também. Agradeço a sua presença e participação. Quero cumprimentá-lo e dizer que a sua pergunta é a pergunta que vale $1 milhão, como se diz, porque, na realidade, é ela que decidiria o que fazer. Nós sabemos que a situação do Estado não é boa, ao contrário, é muito ruim. Nós sabemos também que as medidas serão medidas rígidas, medidas austeras, medidas drásticas, até mesmo algumas medidas heterodoxas, ou seja, medidas que não estão no caderninho comum que nós temos no dia a dia das obrigações dos governos. Nós temos de reduzir drasticamente a máquina do Estado, reduzir as secretarias ao número mínimo, reduzir também drasticamente, como nunca houve no Estado antes, o número de cargos de comissão. Devemos adotar medidas de economia na área da gestão pública muito rigorosas. Claro que somente isso não vai reverter o quadro. Nós dependeremos, evidentemente, de uma retomada do crescimento econômico. Mas, para isso, nós temos de criar em Minas um ambiente favorável aos negócios, um ambiente de simplificação, de desburocratização, tornar a vida do empresário e do cidadão mais simples. E essas medidas não custam um centavo. Ao contrário, nós devemos colocar toda a inteligência do Estado, que é grande, a favor dessas medidas emergenciais. Tornar mais leve, mais simples a vida das empresas e dos cidadãos no Estado, para atrair novos empreendimentos. E esses empreendimentos vão gerar mais renda, mais tributos, e aí nós entramos num ciclo virtuoso que hoje não ocorre no Estado. Agora, é evidente, como você mencionou, a prioridade objetiva número 1, tão logo se equilibra a situação financeira do Estado, é voltar ao pagamento ao 5º dia útil. Foi uma conquista que conseguimos em 2004, depois de décadas de pagamentos atrasados. Esse mecanismo se manteve por muitos anos. Lamentavelmente, o atual governo não teve condições de mantê-lo. E essa é a prioridade. Até porque é bom lembrar que o servidor que não recebe em dia, é claro que ele fica desanimado, não é? O serviço público sofre com isso. O professor, o policial, o assistente social, todas as funções que não recebem em dia, ele perde aquele tônus, aquela vontade, aquele ânimo, aquela energia de fazer o seu trabalho a contento, ainda que tenhamos um servidor de excepcional qualidade. Mas, por outro lado, além disso, é bom lembrar que no momento que o servidor não recebe, ele atrasa os seus pagamentos. Ele não paga, por exemplo, em dia, a conta da mercearia do seu bairro. E aquele dono da mercearia demite o empregado, porque não tem recurso. Então, cria-se também uma cadeia de fatos negativos, impactando a economia do Estado. Então, portanto, essa recomposição é uma prioridade, ao mesmo tempo, de respeito ao servidor, da sua dignidade, mas também para retomar a economia do Estado. Senador, a gente recebeu na semana passada pré-candidatos ao governo de Minas que disseram ser possível já, inclusive, regularizar essa situação do pagamento dos servidores públicos já no primeiro ano de governo, alguns falaram até no primeiro mês. O senhor acha que é possível? Rodrigo, veja bem, as pessoas me conhecem.
Eu fui secretário de Estado do governador Hélio Garcia na década de 90, assessor da Constituinte Mineira. Depois fui para Brasília, secretário-geral de 2 grandes ministérios em Brasília. Voltei a Minas, secretário do Planejamento, secretário da Defesa, vice-governador, governador, senador agora e professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho uma experiência larga nessa área de gestão pública. E jamais fiz ou faria ou farei promessas vãs e que não têm sustentação. Eu acho que qualquer pessoa que diga a essa altura que tem condições de restabelecer o pagamento no 5º dia ou equilibrar as finanças de Minas em um mês, ou mesmo no primeiro ano, está sendo, no mínimo, leviano, porque não tem conhecimento, em primeiro lugar, das atuais condições financeiras do Estado na sua plenitude. Em segundo lugar, porque mesmo tendo conhecimento disso, saberá, como eu tenho certeza, de que isso é um processo que vai demorar. Claro, quanto mais cedo, melhor. Mas eu acho muito arriscado nós marcarmos prazo. E volto a dizer, a administração pública não é brincadeira, é coisa para quem tem experiência, conhecimento, tem condições de montar uma boa equipe e, mais do que tudo, já tem enfrentado situações semelhantes no passado. Senador, muito se fala que Minas Gerais hoje ainda é muito dependente da mineração, né? E que precisaria mudar essa matriz aqui. Qual seria a alternativa do senhor, por exemplo? O senhor se referiu agora há pouco sobre atrair mais empreendimentos aqui para Minas. O senhor se refere a algum setor específico, alguma área específica que o senhor acredita que Minas poderia crescer desse ambiente? Delma, sua pergunta é muito boa. Por que motivo? Nós temos, inclusive, no nome do Estado, atividade mineral, não é? Minas Gerais. A nossa história está vinculada à mineração. E a mineração tem um componente muito importante na nossa economia. Não tanto quanto no passado. Hoje o agronegócio tem uma participação até mais expressiva e tem sido a chamada âncora verde que tem sustentado a economia, não só de Minas, mas como do Brasil como um todo. Agora você tem razão. Por quê? Qual deve ser o grande esforço de nós mineiros? Quando eu falo nós, não só do governo, das lideranças sociais, empresariais, das universidades, de todos. É exatamente agregar valor ao produto mineiro. Havia uma frase antiga muito triste, dizia que Minas exportava mineiros e minérios, ou seja, o minério bruto e os cérebros de Minas que não tinham bons empregos aqui e iam para fora. Isso é coisa do passado. O que nós temos de esforçar é para agregar o valor ao produto em Minas, ou seja, o nosso café, transformá-lo aqui em café que seja consumido imediatamente. O minério, transformá-lo em aço. Esse aço é transformado em automóveis, locomotivas, helicópteros, eletrodomésticos e assim por diante. Quando o governador me permita, eu fui a Nestlé, na sede da Nestlé da Suíça, e disse a eles, é inconcebível que Minas Gerais produza 25% do café mundial e nós não tenhamos a fábrica da Nestlé que faz o Nespresso ou do Tchê Gusto em Minas Gerais, já que o café é todo nosso. Ah, não pode, porque as fábricas estão na Europa, porque lá, se você observar, quem lucra com o café não é Minas, é Alemanha, Suíça e Itália, onde se produz os cafés mais caros do mundo. Então, com muito esforço, trouxemos a primeira fábrica da Nestlé, que foi instalada em Montes Claros. Da mesma forma, a fábrica de locomotivas que instalamos em Sete Lagoas, ou da Coca-Cola em Itabirito, ou Alpargatas em Montes Claros, sempre na tentativa de, como você disse, diversificar a economia mineira. Isso é um primado que nós temos o esforço de fazê-lo. Eu acho que conseguimos isso com um dado que Minas Gerais tem em relação aos outros estados, que só nós temos, que é o nosso capital humano. O valor do trabalhador mineiro é diferenciado. E isso é um fato muito importante que permite uma atratividade maior de empresas para o nosso estado. O governo tem de ajudar, simplificando e facilitando a vida empresarial. Senador, os especialistas apontam a situação no nível federal como um dos principais problemas que contribuíram para que a situação dos estados, especialmente a de Minas Gerais, se agravasse ainda mais. E a gente tem uma eleição com um cenário absolutamente conturbado no nível federal. O primeiro colocado é um candidato que está preso e talvez não possa ser candidato, se for considerar a lei da ficha limpa. E o segundo colocado é uma incógnita. Como o senhor está enxergando a disputa nacional, né? O candidato do seu partido ainda não conseguiu decolar. E o que o senhor prevê de cenário para 2019 no nível federal? Você tem razão, Ricardo. E pior do que isso é que nós temos hoje no Brasil um ambiente ainda muito hostil às eleições. Você deve ter observado as eleições recentes em Tocantins e Ipatinga, aqui em Minas Gerais. Nós tivemos somadas abstenções, votos nulos e votos brancos, 50% dos eleitores. Então, isso é uma prova cabal de que o eleitorado está negando, a atividade política e rejeitando um pouco as eleições, o que é grave, porque a crise que vivemos só se supera através do processo democrático.
das eleições e da escolha pelo povo de bons candidatos. O quadro nacional, como você disse, é absolutamente incerto, ainda muito opaco, não está cristalino, nem sabemos, temos 20 ou 20 e poucos nomes como pré-candidatos, é claro que isso vai se afunilar, mas o quadro, de fato, é um pouco complicado. O nosso candidato do meu partido, o PSDB, o governador Geraldo Alckmin, foi governador de São Paulo 4 vezes. Foi vereador, deputado, prefeito, secretário de Estado, candidato à presidência em 2006 e é um homem com larga experiência. Mas mais do que isso, é uma pessoa equilibrada. Eu tenho defendido muito nas palestras que tenho feito nos encontros que o Brasil precisa agora de tranquilidade. É calma, é serenidade, é responsabilidade, é competência para governar. Não adianta no grito, no ódio, no clamor, na raiva, na exaltação, pensar que nós vamos conseguir consertar o Brasil. Ao contrário, é exatamente no equilíbrio e na serenidade e na capacidade e competência de bons gestores. Por isso eu acredito que quando a campanha começar mesmo, que vai ser em agosto, o nome de Geraldo Alckmin irá subir nas pesquisas, as pessoas vão conhecer melhor os candidatos e vão perceber que ele tem melhores condições de governar com equilíbrio o Brasil. Agora, evidentemente, o eleitor é sempre soberano. Nós temos de aguardar desdobramentos, porque o clima hoje, de fato, não é um clima positivo para nenhum candidato. O senador, é verdade que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como o Ricardo destacou, pré-candidato à presidência pelo PSDB, fez um pedido especial para que o senhor fosse, repensasse a sua postura e fosse, de fato, candidato ao governo de Minas, até pensando na viabilidade eleitoral que o senhor tem aqui de se eleger, que é uma questão real, sabida por todos, mas pensando até na guarida que o senhor pode dar para ele nessa campanha presidencial em Minas? Não há dúvida que eu tive várias conversas com o governador Geraldo, que é o presidente nacional do PSDB. E por isso mesmo o governador Geraldo também fez coro na solicitação que eu apresentasse meu nome como candidato aqui em Minas Gerais, como com outras lideranças que são senadores, como por exemplo o senador Paulo Bauer em Santa Catarina, o senador Eduardo Amorim no estado de Sergipe, o senador Roberto Rocha no estado do Maranhão, entre outras lideranças do nosso partido. Então, de fato, conversei muito com o governador Geraldo sobre isso e conversei também com ele sobre algo mais relevante, que é o fato fundamental de que Minas Gerais, meu caro Rodrigo, durante muitas décadas não teve do governo federal um tratamento à altura da nossa importância de segundo estado da federação. Os governos federais que se sucederam em Brasília durante tantos anos nunca deram a Minas o reconhecimento da nossa relevância, até porque os grandes gargalos do desenvolvimento mineiro estão em Brasília, como é o caso do metrô, como é o caso do anel rodoviário, como é o caso da BR-381, como é o caso do Rio São Francisco, que está morrendo. Então, tudo isso depende do governo federal. E tive dele o compromisso que, no caso da sua eleição presidencial, ele dará a Minas Gerais um tratamento que nós merecemos, o respeito e o reconhecimento do segundo estado da federação. Isso também me entusiasmou. Independente de eu ser o vitorioso ou não nas eleições do estado, mas ele sendo vitorioso na eleição nacional, eu tenho certeza que teremos um presidente que tem raízes mineiras, o avô era mineiro, tem um reconhecimento da importância de Minas e dará ao nosso estado um tratamento especial. Ainda tem. Acho que a gente ainda tem tempo aqui de pelo menos mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Senador, eu gostaria de te perguntar uma coisa relacionada ao senhor. Quando o senhor disse que tem que facilitar a vida do empresariado, mas muito se fala sobre essa questão da reforma tributária a nível nacional. Mas do ponto de vista de Minas Gerais, o que é que o senhor pode fazer para tentar diminuir essa carga tributária que a gente tem hoje aqui no estado? São 2 pontos, minha cara Delma. Primeiro, facilitar a vida significa não só a redução tributária, que eu concordo que é importante, mas significa muito aliviar os processos, tornar os processos ou procedimentos administrativos, tributários, ambientais, burocráticos, licenças, autorizações, mais simples, mais barato e mais rápido. Isso é fundamental. Isso não significa nenhum custo de perda para o Estado de receita, mas significa um ganho enorme de competitividade para o empresário. Isso diminui o chamado custo Brasil. E hoje somos emperrados. Minas Gerais, quando eu estava no governo, o Juiz de Fora recentemente me confirmaram isso, lá nós conseguimos abrir uma empresa em 2 dias. Hoje voltamos a levar quase 20 dias. É um exemplo. E assim como esse exemplo, nós temos várias outras áreas que podemos atuar de modo muito firme para haver uma redução dos prazos e ônus e demoras para o empresário. E é claro, a questão tributária. A questão tributária é mais delicada. Como eu disse, eu não sou de fazer aqui promessas irreais. A realidade do Estado hoje é delicada. Por isso é muito importante que essa reforma tributária nacional, com a introdução do IVA, que é o imposto que vai substituir o ICMS e outros tributos, ele possa dar um equilíbrio e acabar com a guerra fiscal.
que isso prejudicou muito Minas Gerais no passado. E aí nós teremos condições de reduzir tributos, juntamente com toda essa estrutura tributária, tornando a carga tributária, que em Minas de fato é alta, como nos outros estados também o é, mais palatável, mais adequada à realidade econômica dos empresários e, sobretudo, do cidadão mineiro, que paga na conta de energia, que paga na conta de telefone, na conta da gasolina ou do diesel, de fato, o ICMS muito alto. Senador Antônio Anastasia, pré-candidato do PSDB ao governo de Minas, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Nem podemos chamá-lo de candidato ainda, porque a legislação ainda não permite. Por enquanto é pré. Já está, inclusive, convidado a retornar oficialmente como candidato. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado pela entrevista, senador. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais aqui. E, mais uma vez, parabéns pelo um ano de sucesso que antecede, certamente, muitos anos de êxito. E parabéns à Rádio Super. Muito obrigado.